Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aí para o nosso vídeo de tirar dúvidas, né, da disciplina de gestão de capital de giro, tá certo? Vamos rever alguns pontos aí de cada uma das agendas, uma revisão rápida, né, para vocês terem aí um material adicional de estudo para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu ampliar aqui que fica melhor, né? Vamos lá, então. Então, na primeira agenda ali, a gente começa exatamente com os conceitos iniciais, né? Falando o que é capital de giro, que é aquele valor que as empresas precisam para fazer a empresa continuar funcionando, né? Ou seja, aquele valor que é necessário para a empresa girar, para a empresa funcionar, né? Para você ter mobilidade de compra aqui, paga ali, espera receber e tal. Então, o capital de giro é exatamente esse valor que faz a empresa continuar funcionando, os recursos necessários para manter a empresa em funcionamento, né? Qual que é a importância da gente olhar para o capital de giro? Bem, se a gente está falando do recurso que é para continuar funcionando, não precisa falar mais nada, né? É mais do que importante olhar para o capital de giro de cada empresa. Então, a gente precisa entender que o capital de giro, a gestão do capital de giro é extremamente importante para o sucesso de uma empresa. Por quê? Uma empresa ter problema de liquidez aqui e acolá, ainda vai lá, acontece, né? Aconteceu um imprevisto, né? Uma coisa muito diferente, acontece. Agora, sempre falta recurso, sempre depender de dinheiro emprestado, de troca de adiantamento de duplicata e tal, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é algo que pode ser preocupante, né? Então, o que acontece? O capital de giro, ele mantém uma relação positiva com o crescimento da empresa, né? Além de administrar bem o capital de giro, faz com que a empresa funcione bem e, consequentemente, consiga resultados melhores para ampliar, né, a sua atividade, então gerar crescimento. Você também tem a relação do aumento do capital de giro quando a empresa cresce. Se a empresa cresce, ela produz mais, atividade maior, demanda um capital de giro maior, né? Então é aquela coisa, né? É mais barato manter uma bicicleta do que uma BMW, tá certo? Então você precisa de mais recursos para manter se a empresa cresce, tá? Então, importante essa relação do capital de giro. Na agenda 2, a gente fala um pouquinho exatamente dessa função financeira da empresa, né? Função financeira dentro da empresa, a importância dessa função financeira, não só por conta dos recursos. Então, é claro que é importante, porque eu preciso administrar bem os recursos, né? Nós temos recursos escassos e precisamos atingir os nossos objetivos a partir desses recursos escassos, porém, é muito importante também a questão do investimento, né? Se eu quero crescer, o objetivo das empresas é, claro, sobreviver, né? Gerar lucro e, consequentemente, sobreviver, mas também alcançar crescimento. E o crescimento só vem a partir do investimento. Então, isso é extremamente importante aí que a gente ressalte aqui, tá certo? Falando das fontes de capital de curto prazo, temos várias fontes de capital de curto prazo, né? Nós podemos falar do próprio cartão de crédito, do rotativo, da conta garantida, né, que é o cheque especial, algo que não é muito interessante, mas temos também empréstimos diretos para empresas, operações de hot money e tudo mais. As operações de curto prazo, elas estão normalmente concentradas no sistema financeiro tradicional, então nos grandes bancos, nas financeiras, né? Nessas empresas que estão comumente no nosso sistema financeiro, tá certo? No nosso mercado financeiro, né? Algumas dessas instituições oferecem empréstimos direcionados ao capital de giro, ou seja, específicos para capital de giro, com condições diferentes, com taxas diferentes, então algo que as empresas devem sempre buscar, né? Por quê? Qual que é o grande lance? Se eu preciso de fonte de capital, se eu preciso de capital de curto prazo, para o capital de giro ou para qualquer outra coisa que eu faça, é muito importante que eu tenha atenção com os juros. Eu falei aqui do rotativo do cartão de crédito, da conta garantida,
são taxas muito altas. Então, se você consegue um empréstimo direcionado para capital de giro e você tem, então, uma condição melhor, é claro que você tem que optar por esse capital, né? Então, é importante essa atenção aí com as taxas de juros, tá certo? Na agenda 3, a gente fala um pouco mais da análise da empresa, então da análise da saúde financeira da empresa, né? Qual que é? Eu vou começar pelo último tópico. Qual que é a importância da análise? Simples, né, gente? Muito, muito, muito simples. A saúde financeira da empresa vai me dizer se aquela empresa tem futuro ou não. Quando a gente olha para esses indicadores de liquidez, indicadores de solvência, uma empresa que apresenta uma situação pouco líquida, ou seja, que na maior parte do tempo não tem recursos para cobrir as suas obrigações de curto prazo, essa empresa está fadada ao fracasso. Essa empresa logo, 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 ela vai quebrar. Porque você não consegue trabalhar correndo atrás do prejuízo o tempo todo. Foi o que eu falei alguns minutos atrás. Você pega uma situação de problema de liquidez esporádica, porque um cliente não pagou, ou porque deu errado lá um contrato com um fornecedor e tal, é uma coisa, né? É um problema que se contorna. Agora, essa situação ser frequente, com certeza nós temos problemas. São vários os indicadores de liquidez, né? Liquidez geral, liquidez seca. Então, nós temos alguns indicadores de liquidez, cada um deles com a sua particularidade. Acho que aqui, num momento de revisão, que a gente está falando dos conceitos, não é interessante a gente ficar falando das fórmulas, vocês têm o acesso lá no AVA, né? Então, para ver cada uma das fórmulas, tranquilo, com calma, né? Ativo circulante menos passivo circulante, ativo total menos passivo total. Então, tem toda lá, tem todas as fórmulas lá no AVA para vocês olharem isso com calma. O que é interessante para nós aqui? Entender que nós temos conceitos diferentes, esses conceitos diferentes estão relacionados a quais contas eu utilizo para saber exatamente o que eu quero perguntar, né? Qual que é a resposta que eu quero obter efetivamente. Eu quero saber na situação geral da empresa. Não, eu quero saber só na circulante, né? Ali no que é de curto prazo. Eu quero saber o que é de curto prazo, mas tirando o estoque, porque o estoque está no curto prazo, mas tem lá as suas travas e tal. Então, você consegue trabalhar isso com cada um dos índices de liquidez, tá certo? A interpretação deles, independente do tipo, é sempre a mesma. Se é maior que um, a empresa consegue quitar as suas obrigações. Se é menor que um, você está em uma situação de falta de liquidez. Ou seja, se você pegar lá todos os seus ativos ou os ativos selecionados para o índice que você calculou e vender, você não tem dinheiro para pagar o que você deve, todas as suas obrigações, ok? Então, esse é o conceito do índice de liquidez. Importante análise, exatamente por conta da saúde financeira. Problemas de liquidez esporádicos acontecem, né? É de se esperar que aconteçam. Agora, uma constante, o problema de liquidez ser uma constante, com certeza é algo muito, muito, muito ruim para a empresa, ok? Na agenda 4, a gente fala de outro tipo de indicador, os indicadores de atividade. Então, giro de estoque, né? Giro de venda. Então, tudo que a gente está falando aqui a respeito da atividade da empresa. E aí, observando a atividade da empresa, nós temos dois indicadores que são muito, muito, muito importantes: o ciclo operacional e o ciclo financeiro. O ciclo operacional, ele vai desde a aquisição da matéria-prima, ou seja, desde quando entra lá a matéria-prima na empresa, até a finalização do processo, ou seja, quando a empresa recebe por aquela venda feita.
Então, esse é o ciclo operacional. O que a gente está falando aqui, gente? Nós estamos falando da operação da empresa. Eu recebo a minha matéria-prima, transformo ela em produto acabado, levo para o estoque, do estoque para o ponto de venda, do ponto de venda para o cliente. O cliente paga, eu recebo e assim a coisa fecha o ciclo, né? Nós fechamos o processo todo, tá certo? Então, quando a gente fala de ciclo operacional, é muito importante que a gente conheça alguns prazos médios. Prazo médio de estoque, prazo médio de fabricação, prazo médio de venda e prazo médio de cobrança. Percebam, entra a matéria-prima, então eu quero saber quanto tempo ele fica lá no estoque. Fabricação, quanto tempo eu levo com essa matéria-prima dentro da fábrica para gerar o produto acabado. Prazo médio de venda. Em média, quanto tempo eu demoro para pegar esse produto que eu fabriquei e vendê-lo efetivamente? E prazo médio de cobrança. Depois que eu vendi, como é que eu recebo? À vista? A prazo? Qual que é o prazo médio? É meio a meio, né? Parte à vista, parte a prazo. Então, fazendo o balanço lá, quantos dias mais ou menos fica o meu recebimento? A soma desses caras vai me dar o ciclo operacional, certo? Então, a gente precisa entender para quê? Na hora que eu for fazer qualquer negociação, eu preciso entender que para pegar a matéria-prima e gerar lá a receita efetiva da minha empresa, eu tenho aquele prazo. Então, eu tenho que pensar nesse prazo para fazer qualquer tipo de negociação, ok? Além do ciclo operacional, nós temos o ciclo financeiro, que a gente vai do pagamento do fornecedor até o recebimento da venda. Então, ou seja, a gente tem um prazo adicional aí, que é o prazo médio de pagamento dos fornecedores. Então, a gente precisa adicionar esse cara à nossa análise para a gente entender quanto tempo aí, né? A gente precisa para receber a receita e tudo mais. Percebam, gente, que aqui nós estamos falando exatamente da questão da liquidez. Eu preciso, de alguma forma, casar esse negócio aqui, tá certo? Porque eu não posso comprar lá do meu fornecedor e pagar a 30 dias se eu só consigo receber esse dinheiro a 60, 70, 80 dias. Eu vou sempre precisar de um volume de recursos para pagar meu fornecedor antes. Então, eu preciso, de alguma maneira, alinhar esse negócio para que eu tenha prazos médios interessantes e que gerem um conforto. Você vai precisar de recursos para o capital de giro. A gente falou para continuar funcionando, mas a quantidade que você vai precisar pode variar. E aí é importante que a gente olhe para esses caras: ciclo operacional, ciclo financeiro e os prazos médios, certo? Para fechar aí, na agenda 5, nós falamos do modelo de Fleurier. O que é o modelo de Fleurier? O modelo de Fleurier, também conhecido como análise dinâmica, nos dá uma visão diferente dessa análise que a gente faz da liquidez, do funcionamento da empresa. Ao invés da gente utilizar os índices de liquidez, como a gente está vendo aqui nessa figura, né? Liquidez imediata, liquidez geral, que eu falei que são vários, aquela análise tradicional que a gente acabou de falar, nós vamos usar uma visão integrada através de três instrumentos: a necessidade de capital de giro, o chamado capital de giro e o saldo da tesouraria. Então, a partir da combinação desses instrumentos, a gente faz a mesma análise pensando em como o dinheiro circula, como que as coisas acontecem, para saber: estou indo bem, estou indo mal, preciso de mais capital de giro, preciso de menos capital de giro, estou com sobra, está faltando. Então, a intenção do modelo de Fleurier é a mesma da análise tradicional, ou seja, chegar em um veredito a respeito da eficiência do processo da empresa. Está indo bem, está indo mal, em termos financeiros. A diferença é que nós utilizamos instrumentos diferentes que dão um maior dinamismo à análise, mais fácil, informações mais fáceis de serem atualizadas, e aí a gente consegue, então, um retrato um pouco mais
fiel do que aqueles feitos, né, pelos demonstrativos contábeis, que são os caras que a gente usa para chegar nos índices de liquidez. Então, a intenção aqui é exatamente aumentar a eficiência para chegar em algo mais refinado, mais apurado do nosso processo e, consequentemente, conseguir entender melhor esse processo. Na análise do modelo de Fourier, tem um acontecimento que é muito importante a gente citar, que é o chamado efeito tesoura. O que é o efeito tesoura? É quando eu começo ou eu passo a ter cada vez mais diferença entre a necessidade de capital de giro e o capital de giro. Ou seja, eu estou precisando cada vez mais de recursos. Então, eu tenho esse distanciamento da necessidade de capital de giro para o capital de giro. O que é? Por que efeito tesoura? Tá vendo que parece uma tesoura abrindo, né? É o movimento de uma tesoura abrindo. Por isso, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um volume de capital de giro, mas a minha necessidade de capital de giro está aumentando. E o capital de giro não está acompanhando. Então, eu não estou conseguindo ter recursos suficientes para manter a minha empresa, ou manter da maneira que deveria manter, a necessidade que eu tenho de capital de giro, manter a minha empresa funcionando. Então, essa é a grande questão do efeito tesoura. Eu preciso cada vez mais de recursos, mas os recursos que eu tenho não são suficientes. Essa diferença aumenta, eu chego no chamado efeito tesoura. Ok, gente? Esse foi aí o nosso momento de revisão, né? Rapidinho, e a intenção é que seja rapidinho mesmo. Não esqueçam, estou à disposição no AVA. Precisarem de qualquer coisa, entra lá no sistema, manda mensagem, tirem dúvidas, que eu estou disponível lá para vocês, para ajudar vocês nos estudos. Beleza? Grande abraço, ótima NP2 aí para vocês, né? E precisando, estamos aí. Valeu, galera. Tchau, tchau.